gravando. Só um pouquinho. Ok. Bom dia, então, a todos. É com muita alegria que nós começamos, né, mais um fórum do grupo de pesquisa Garden e do programa de pós-graduação Justiça Administrativa, que é o nosso mestrado profissional aqui da Universidade Federal Fluminense. Eu agradeço, né, a presença de todos, e especialmente a presença da nossa convidada de hoje, que é a professora Isabela Ferrari, que já está aqui conosco, né? E a professora Isabela Ferrari, ela é uma especialista na discussão sobre inteligência artificial, que é uma temática muito discutida no momento. Inclusive o atual presidente do Supremo Tribunal Federal tirou como uma pauta, eu acho que é uma pauta até que se impõe, né? A discussão mais organizada sobre a questão da implementação da inteligência artificial no Poder Judiciário. E, então, eu convidei a professora Isabela Ferrari para estar aqui com a gente, dividindo as suas percepções sobre esse assunto. A Isabela Ferrari, ela é mestre e doutora em Direito, formada em Direito também em graduação. Ela é juíza federal e ela fez o seu doutorado na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e ela é coordenadora acadêmica do Instituto New Law e também ela integra o grupo de trabalho do Conselho Nacional de Justiça, que foi criado justamente para discutir a implementação, que na verdade já está em curso, né, mas enfim, discutir até onde se vai, como se vai, a implementação da inteligência artificial dentro do Poder Judiciário. E, por último, a professora Isabela Ferrari, ela tem, né, algumas publicações, eu destacaria essa publicação aqui, que é um livro que eu adquiri e li nas férias, é um livro muito bom, né, que é a tese de doutorado dela, que se chama Discriminação Algorítmica e Poder Judiciário, Limites à Adoção de Sistemas de Decisões Algorítmicas no Judiciário Brasileiro. Tá? É um livro que eu recomendo para qualquer pessoa que queira conhecer esse tema. Tá? É pela editora E+, que eu acho que é de Florianópolis, né, lá do pessoal do Alexandre de Moraes, que também tem livros sobre isso. Então, Isabela, muito obrigado, né? Sei que você interrompeu aí brevemente, aí, momentaneamente, as suas férias, né, para participar aqui conosco. É uma satisfação muito grande contar contigo aqui com a gente, tá? Muito obrigado, a palavra está contigo, então. Agradeço o convite, agradeço a oportunidade de falar com vocês. Eu precisava fazer um recorte, né? Quando a gente fala... O nosso tema é discriminação algorítmica e direito. Discriminação algorítmica e direito, não. Nós temos inteligência artificial e direito, que já é um tema amplo. Eu já fiz um recorte para inteligência artificial e poder judiciário. E dentro de inteligência artificial e poder judiciário, para a gente poder endereçar esse tema e para eu poder trazer para vocês alguma coisa que tem início, meio e fim, a gente precisa fazer mais um recorte. E aí eu poderia falar sobre muitas coisas que o meu livro endereça, né, como o professor Carlos Magno já falou. É um livro que ele começa falando sobre como funciona a inteligência artificial em detalhes, segue falando sobre discriminação e discriminação algorítmica, para a gente ver como que se dá a dinâmica da discriminação quando a gente fala em algoritmos, e um spoiler é que ela é completamente diferente da discriminação normal. E depois ele vai para a parte de regulação de inteligência artificial, que é algo que a gente está vendo aí no Brasil, primeiro no Poder Judiciário, como pioneiro, né? O Poder Judiciário brasileiro no mundo inteiro, ele é o Poder Judiciário de referência quando a gente fala em aplicações de inteligência artificial. Desde 2019, o Supremo Tribunal Federal, que é a corte principal do nosso país, já usa uma ferramenta de IA, que é o Sistema Vitor. A gente vai falar um pouco sobre ele mais à frente. Então, a gente tem toda essa questão regulatória do Poder Judiciário e que agora chega no Congresso Nacional também. A gente está vendo aí uma sequência de projetos de lei e nunca sabemos que tipo de visão vai ser a vencedora, né? Se uma visão mais afeta aquilo que se apresenta nos Estados Unidos, que é a gente vai intervir o mínimo possível para poder permitir o desenvolvimento tecnológico, ou uma visão mais controladora como a europeia, que estabelece um monte de requisitos para a gente usar sistemas de IA, enfim.
Então, a gente tem muita coisa para falar. Isso era algo que já existia na época que eu publiquei o meu livro. Eu defendi a tese em 22, publiquei a tese em 23. E depois disso, ainda vem esse boom de inteligência artificial generativa no mundo e no judiciário, né? O professor Carlos Magno bem falou aí do Conselho Nacional de Justiça, do presidente, né? Do nosso presidente atual, que é o ministro Barroso, meu professor na UERJ, que olha muito para a inteligência artificial generativa e também pensa como ela pode ajudar o judiciário. Isso veio depois do livro. Eu tenho um curso do final do ano passado em que eu trato de todos esses assuntos. Então, eu olhei para esses dois materiais que são muito grandes, né? A gente poderia ficar aqui falando 5 dias inteiros sobre eles e resolvi fazer um recorte para trazer para vocês. E nesse recorte, a gente vai olhar para as formas como a inteligência artificial pode ser usada no Poder Judiciário e a gente vai pensar sobre cada uma dessas formas, de maneira que vocês compreendam o cenário, compreendam para onde a gente vai, compreendam as principais vantagens e problemas e, se for o caso, se for do interesse de vocês, aí vocês procuram mais material para poder alimentar esse primeiro esquema para onde a gente vai olhar, tá? Eu vou falar mais ou menos 25 a 30 minutos, né? Não pretendo me estender muito, até porque a gente vai falar sobre coisas. A gente vai trabalhar questões que são muito intensas, eu diria assim, tá? Então eu vou precisar muito da atenção de vocês, porque a gente não vai ficar voltando na mesma coisa. Então, qualquer coisa perdida pode ser um prejuízo para o raciocínio. Quem tiver vontade, pode abrir a câmera. Para mim, funciona muito nessa questão de me fazer prestar mais atenção na aula, mas fiquem à vontade. Então, inteligência artificial e poder judiciário. Por que a gente começa a olhar para a inteligência artificial e por que esse movimento que eu já disse para vocês, que é muito mais intenso no Brasil que em outros países, ele ganha tanta força aqui? O que acontece, né? A gente tem uma sociedade litigiosa como nenhuma outra no mundo, talvez comparável à chinesa. Para vocês terem uma ideia, hoje a gente tem mais ou menos 80 milhões de processos no Brasil. Se a gente for olhar para a Índia, por exemplo, a Índia tem mais ou menos 30 milhões de processos com uma população que é muito superior à nossa. Se a gente compara a situação do Brasil à situação dos Estados Unidos, a gente vai ver o seguinte: no Brasil, a gente tem cerca de 7% de acordos nos processos. Então, 93% dos processos são efetivamente julgados no Brasil. Nos Estados Unidos, a taxa de acordo é de 90%. Então, só 10% dos processos são julgados. Então, você junta o ruim com o muito ruim, que é a gente tem muito processo, muito mais do que em qualquer outro lugar, se a gente for olhar a quantidade de processos por pessoa, e esses processos eles são efetivamente julgados. A gente não consegue resolver eles de forma não litigiosa. Olhando para essa situação, os nossos líderes tentaram resolvê-la de diversas formas, né? Inclusive com a edição do novo Código de Processo Civil. A grande discussão, eu não sei se é muito da época de vocês, mas eu e o professor Carlos acompanhamos isso. A grande discussão na época da edição do novo Código de Processo Civil era como que a gente faz para diminuir os processos. E aí vem uma primeira onda, a gente vai diminuir recursos, a gente vai acelerar isso e aquilo. E antes dele ser lançado, houve uma subversão. Então, ele não foi a resposta que a gente buscava. E aí, seguindo nessa linha, a inteligência artificial ela se mostra como mais uma ferramenta, como mais um mecanismo. E ela se mostra como mais um mecanismo de 3 formas principais. E é sobre essas formas que a gente vai conversar. É para essas 3 formas, para esses 3 grandes pilares que a gente vai olhar hoje. Então, quais são os principais pilares do emprego de inteligência artificial no Poder Judiciário? A gente vai falar sobre mecanismos online de resolução de disputas, ODR. A gente vai falar sobre inteligência artificial discriminativa, principalmente machine learning, e a gente vai falar sobre inteligência artificial generativa. E quando a gente terminar de falar sobre essas 3 coisas, a gente vai ter mapeado o cenário atual de inteligência artificial no Poder Judiciário brasileiro, tá? Primeiro, ferramentas de resolução online de disputas. Foi o primeiro boom de inteligência artificial no mundo. O que a gente faz quando a gente tem essas ferramentas?
você usa todos aqueles dados que a gente consegue recolher quando você tem, por exemplo, um processo eletrônico, faz a análise desses dados. E aí, a partir dessa análise de dados de outros processos, você consegue fazer algumas predições daquilo que pode acontecer. Então, a gente tem a estrutura das ferramentas online de resolução de disputas, que é essa ideia da gente pegar as cortes e levar para um novo ambiente, para o ambiente virtual. Mas essas ferramentas vão muito além dessa relocação. Então, é muito mais do que simplesmente pegar uma corte e levar para esse novo ambiente virtual. Quando a gente fala em ferramentas online de resolução de disputas, a gente está falando sobre como a gente pode repensar essa entrega da jurisdição para que ela seja mais efetiva. Então, além de levar essas cortes para esse ambiente virtual, você começa a usar essa estrutura do virtual para poder estimular comportamentos entre as partes. Por exemplo, uma ideia que eu estava conversando com o presidente da Suprema Corte da Inglaterra, que teve no Brasil mais ou menos no mês passado. Ele falou: Isabela, na Inglaterra o que a gente está querendo fazer é o seguinte: quando uma pessoa propõe uma ação, ela já recebe uma informação do nosso sistema online sobre as chances de vitória. Então, imagina que você tem, sei lá, um processo contra uma companhia aérea. Você propõe aquilo e aí o sistema já te fala: olha, nesses casos, com esse tipo de prova, diante dessa situação, a sua chance de vitória é de 80% e é muito provável que você receba uma indenização de R$ 2.500. Você já sabe onde você está. Imagine que você propõe uma ação contra outra pessoa e aí o sistema já te fala: sua chance de vitória é de 30%, 40%. O que acontece quando a gente vai para o judiciário? Normalmente, o litígio e a falta de acordo, eles derivam desses olhares diferentes entre autor e réu. Existe algo que a gente chama... Gente, desculpa, eu tô tossindo, porque eu ainda tô gripadinha. Tem algo que a gente chama do viés do otimismo. Então, o que acontece? Quando eu proponho uma ação, eu sempre acho que eu estou numa posição melhor do que eu efetivamente estou. Quando alguém propõe uma ação contra mim, a mesma coisa funciona. Então, falta essa uniformidade de visão. Isso fecha aquilo que a gente chama de janela de acordo. Então, se eu acho que eu estou muito melhor do que eu estou, e se a outra parte acha que ela está muito menos pior do que ela está, a gente vai trabalhando com uma faixa de acordo muito reduzida, tá? Então, quando você tem uma fonte que é confiável, ou seja, o próprio Poder Judiciário te dando informação sobre a sua real posição naquele processo e dando a mesma informação para outra parte, a chance de vocês conseguirem compor a partir dessa informação neutra e confiável se torna muito maior. E aí você consegue fazer algumas contas que são básicas, né? Olha, esse processo, ele dura, sei lá, duraria 3 anos para eu receber R$ 2.000. Será que não vale a pena fazer um acordo agora para eu receber 900? Provavelmente sim. A outra parte está recebendo a mesma informação. Se for uma empresa, ela sabe que ela vai ter que contingenciar um valor grande por causa daquele processo. Será que não vale a pena ela fazer um acordo agora por um valor menor e já liberar o resto que ela teria que contingenciar? Provavelmente sim. Então, as ferramentas online de resolução de disputas, elas dizem respeito a, primeiro, você levar as cortes para além das cortes físicas, né? Levar as partes para a discussão do caso nesse novo ambiente virtual, mas muito mais do que isso, aproveitar essa informação digital que a gente tem para que então você crie correlações, extraia entendimentos e consiga trabalhar com esses entendimentos. Então, essas são as ferramentas online de resolução de disputas que estão muito relacionadas ao que vocês já devem ter ouvido falar, que é a jurimetria, que é essa análise dos dados jurídicos para que você consiga tirar informações relevantes sobre a condução daquele processo. As ferramentas de ODR no Brasil
Linei está perguntando, você acredita que atualmente é muito mais aplicável no cível? Então, a gente tem muitos tipos de processos, né? No cível é super aplicável porque normalmente você tem direitos negociáveis. Então, qualquer lugar que você tenha direitos negociáveis, isso faz sentido. Isso pode ser no cível. Na parte previdenciária, isso poderia ajudar o INSS a propor mais acordos. A gente tem acordos no previdenciário. Na parte de improbidade, também poderia ajudar o Ministério Público a fazer os acordos de não persecução. Mesmo no criminal, quando você converte pena, você também poderia usar esse tipo de informação. Então, assim, na verdade, isso na parte ambiental também, se você puder negociar direito, fazer recomposição, isso também faz sentido. Então, qualquer ambiente em que você tenha direitos negociáveis, isso faz sentido. E mesmo nos ambientes em que você não tenha direitos patrimoniais, essas ferramentas podem te ajudar a entender se você tem grandes chances de ganhar aquela causa ou não, se você tem provas suficientes, sabe? Então, quando a gente olha para esse primeiro pilar de ODR, o que a gente vê? A gente vê um ambiente muito bom para a gente usar a inteligência artificial. Por quê? Porque, basicamente, a inteligência artificial está sendo usada em ferramentas online de resolução de disputas só para te dar informação. E esse mover-se, que é vantajoso, ele é algo que vem do ser humano. Então, assim, eu concordo com um acordo. E aí, qual é o risco da inteligência artificial? Te dar informação errada? Sim, é um risco. Mas a sua concordância, ela, de muitas formas, reduz os grandes perigos que a gente associa à IA. Então, a gente fica confortável em olhar para essa porta de aplicação de inteligência artificial no judiciário. Curiosamente, essa é a porta menos usada no Brasil. A gente não tem essas ferramentas, né? A gente tinha tudo para ter. Essa ideia que o Lord Reed, que é o presidente lá da Suprema Corte do Reino Unido, né? Não é nem da Inglaterra, é do Reino Unido. Essa ideia que ele me contou 3 semanas atrás foi a mesma ideia que o César Cury, que é desembargador do TJ do Rio, um dos grandes nomes em ODR no Poder Judiciário brasileiro, tem feitos interessantíssimos, tinha me contado, 3 anos atrás, ele tinha me falado, Isabela, a gente está pensando em fazer isso. Só que não foi feito. Então, por alguma razão, essa porta no Brasil ainda continua muito fechada, o que é uma pena, né? Porque seria uma porta de pouco risco e que prometeria bons resultados, grandes resultados. Então, o que a gente mais usa no Poder Judiciário brasileiro são as duas outras portas, os outros dois pilares. Inteligência artificial discriminativa, e a gente já vai ver o que isso significa. E agora a gente está olhando com muita força para a inteligência artificial generativa. Alguém tem alguma dúvida sobre ODR? Posso passar para as próximas? Não, né? Então vamos seguir. Inteligência artificial discriminativa. Aqui a gente está falando da inteligência artificial original. A inteligência artificial que me levou a escrever esse livro. Quando a gente fala em inteligência artificial, nessa acepção comum, nessa acepção mais antiga, a gente está falando sobre muitos fenômenos. E aqui eu vou focar naquele que é mais usado no Poder Judiciário brasileiro. Hoje a gente tem cerca de 140 projetos de IA no Poder Judiciário brasileiro. E quando a gente fala sobre IA no Brasil, né, no Judiciário brasileiro, a gente está falando basicamente sobre machine learning, que está em 80% desses projetos. Como é que funciona a aprendizagem de máquinas, né? Como é que funciona machine learning? Basicamente, para a gente falar sobre machine learning, a gente tem que olhar para os algoritmos. E aí, eu pergunto para vocês, o que é um algoritmo? O que é um algoritmo? O Pedro Domingos, ele dizia que algoritmo é uma sequência de instruções que diz a um computador o que fazer. Então, o algoritmo é uma sequência de instruções que diz a um computador o que fazer. E quando a gente olha para os algoritmos, existem duas categorias básicas, dos algoritmos programados e dos algoritmos não programados. Quando a gente fala sobre algoritmos programados, a gente está falando sobre ferramentas em que o programador vai dizer tudo o que é feito com a informação. Então, a informação entra no sistema, o sistema faz com a informação tudo o que o programador determinou que fosse feito, e a informação sai do sistema. Input, processamento, definido pelo programador,
e output, resultado. Informação, processamento, resultado. Quando a gente está falando de algoritmos programados, a gente não tem inteligência artificial. Não, pelo menos não a inteligência artificial verdadeira. E quando a gente tem um problema nesses algoritmos programados, está tudo bem. A gente olha para a informação que entrou, olha para a informação que saiu, e a gente tem pelo menos uma pessoa que conhece aquela programação, que é o programador. E algum problema grave que a gente tiver, se a gente for olhar para esse código, o código é o lugar onde o programador disse tudo que tinha que ser feito com a informação. Então, o código está trazendo as regras do jogo. O código está trazendo as regras de decisão. Ok. Só que além dos algoritmos programados, a gente tem uma outra categoria, que é dos algoritmos não programados. Nessa categoria, o programador não vai dizer para o algoritmo o que ele tem que fazer com a informação. O programador deixa o algoritmo se programar. Vou dar para vocês um exemplo concreto para poder ficar mais fácil da gente entender do que a gente está tratando. Então, por exemplo, você é um banco, né? Você é um representante de um banco e você precisa decidir se você vai conceder um empréstimo para alguém ou não. Você pode operar de duas formas. Você pode, né, se você quiser delegar isso para inteligência artificial. Para inteligência artificial não, para tecnologia, né? Você pode criar dois tipos de algoritmo, um algoritmo programado e um não programado. Para criar um algoritmo programado, você vai ter que sentar e pensar todas as variáveis que levam à concessão ou não de empréstimo e escrever, né, essas determinações a partir dessas variáveis no código do algoritmo. Isso dá um trabalho enorme. Às vezes a gente fica muito tempo analisando informações pretéritas, às vezes a gente perde de visão algo, enfim, dá muito trabalho, demora muito tempo, exige muito esforço mental. Ou você pode usar inteligência artificial. Como é que você faz quando você usa inteligência artificial? Como é que você faz quando você cria um algoritmo não programado, né? Como é que você faz quando você treina um algoritmo não programado, ou seja, um algoritmo que usa inteligência artificial? Ao invés de eu sentar e eu ficar olhando para todo mundo que já pediu empréstimo, se pagou, se não pagou, etc e tal, quais são as características dessas pessoas, eu pego todo aquele bolo de informação que eu tinha. Informação sobre 1 milhão de pessoas, 2 milhões, 3 milhões, 10 milhões, quanto mais informação, melhor. E eu entrego para esse algoritmo. E nesse nosso exemplo, a gente vai estar falando de informações rotuladas, porque eu vou estar dizendo o seguinte, olha, o João, esse homem de 46 anos, que tem essa profissão, que ganha tanto, que sustenta uma família de tantas pessoas, que mora nesse CEP, etc e tal, esse João pediu um empréstimo de X reais para pagar em tantas vezes e pagou. Então eu vou estar entregando para o algoritmo todos os pontos de informação que eu tenho sobre o João, todas as características dele que eu sei, e vou estar entregando uma informação rotulada. Se o João pagou, é para conceder um empréstimo para alguém nessa situação. Então a informação que entra, o input do sistema, a informação que entra, ela já está com o resultado desejado, que é concessão do empréstimo. Tá? E aí eu vou entregar a informação da Maria, que é uma mulher de tal idade, nessa situação, com uma família de tantas pessoas, que mora nessa cidade, que tem esse emprego, que pediu um outro empréstimo em outro patamar para pagar em tantas vezes e não pagou. E aí eu vou ter também uma informação rotulada. Maria não pagou empréstimo, então o que eu quero é que não haja a concessão de empréstimo para alguém na situação da Maria. Então, input, as informações eu tenho. Processamento eu não tenho, porque o processamento é o próprio sistema que vai criar para si. E o resultado eu também tenho. Na Maria é não concessão. E aí, quando eu dou para esse sistema informação de, sei lá, 3 milhões, 4 milhões, 5 milhões de pessoas, o sistema vai ler aquela montanha de informação, vai fazer correlações em várias camadas e vai começar a entender o que faz alguém pagar ou não pagar. E vai ajustando os seus parâmetros a isso. Então, vai criando uma conta matemática com parâmetros ajustados a partir das informações que ele recebeu. E assim o algoritmo vai se programando, tá? Então, ele vai analisando toda essa quantidade de informação e vai descobrindo o que faz alguém pagar ou o que faz alguém não pagar o empréstimo. De forma que, quando você entrega a informação sobre uma nova pessoa, que essa sim foi agora no banco pedir um empréstimo, o algoritmo já vai dizer conceda ou não conceda o empréstimo, porque tem 98% de chance dessa pessoa pagar ou não pagar. Isso é bom? É ótimo. Por quê?
existe uma análise de informação que é muito superior à análise humana na programação desses algoritmos de inteligência artificial. Então, nesse aspecto é ótimo. Só que, ao mesmo tempo, como esse sistema está analisando informações que o nosso cérebro não consegue processar, como esse sistema está analisando informações em várias camadas, a gente olha para aquele resultado, conceda ou não conceda, e a gente não consegue entender como que se chegou ali. Ou não consegue entender 100% desse processo decisório, tá? E aí vocês podem falar, não, Isabela, não tem problema, a gente abre o código para ver. Não adianta abrir o código. Quando a gente fala sobre algoritmos de inteligência artificial, né, algoritmos que empregam inteligência artificial, a gente vai ter uma situação em que quando a gente olha para o código desses algoritmos, a gente não encontra a regra de decisão. A gente só vai encontrar a regra de aprendizagem, como que esses algoritmos estão aprendendo, tá? Mas a gente não consegue saber exatamente o que eles levam em consideração ao decidir. Então, existe uma parte do processo decisório que a gente perde. É isso que a gente chama de opacidade algorítmica. Opacidade algorítmica. Esses algoritmos são opacos porque eles não são 100% transparentes, ok? E aí alguém falou aqui no chat que passou por isso, que foi no banco, foi fazer um seguro de vida, e que como a família tem um histórico complicado, eu acho que o seguro foi negado. Eu tô no celular, então para mim só aparece a primeira linha, tá? Disso que você falou. Se você quiser, até pode abrir o microfone e contar a história pra gente. Mas é muito isso, assim. Então você vai e você recebe um sim ou não, só que não tá justificado, sabe? Não tá justificado, e é isso. Pode, Lineik, fala pra gente, conta pra gente. Bom dia, gente. A minha família tem um histórico complicado de câncer. Eu já perdi meu pai, a minha irmã teve, eu mesma já tive, e fui tentar fazer seguro de vida. Isso foi no Banco do Brasil. Eu fui Hã? negada, eu acho que por mais de 10 vezes. Eu nem sei como, eu acho que em algum momento eles decidiram, ó, ou a gente abre ou ninguém mais vai fazer seguro de vida, porque eu acredito que esse algoritmo, né, e isso é só a minha crença, né, Uhum. fonte vozes da minha cabeça, mas eu acho que chegou um ponto que começou a restringir tanto que ninguém estava fazendo. E É, eles tiveram que rever o procedimento para abrir. E nessa abertura eu consegui fazer o seguro. Mas foram, acho, sei lá, 5, 7 anos para conseguir fazer seguro de vida. nossa. E você veja, né, essa história que você traz, ela conta muito sobre uma das estratégias para a gente lidar com essa aplicação de algoritmos na vida inteira. Porque, assim, a gente está falando de judiciário, mas o que a gente está falando aqui está sendo usado para tudo, né? Assim, a inteligência artificial está mudando a forma como a gente se relaciona, a forma como a gente vive, a forma como a gente se programa. Tudo, a nossa vida inteira está mudando a partir de inteligência artificial, quer a gente queira, quer não, quer a gente perceba, quer não. Então, você pega um Uber, você vai dirigir, você usa o Waze, a forma como a gente conversa, esses aplicativos de relacionamento, a Instagram, os vídeos que você vai assistir, o conteúdo que vai te atingir. Eu entro na Amazon, as recomendações de compra. Então, tudo, né, tá sendo mudado a partir disso. E aí, quando isso dá problema, né, quando a gente tem uma decisão importante como essa que você trouxe, vou fazer seguro de vida, não vou fazer, qual que é uma das estratégias que a gente tem para lidar com os problemas que esses algoritmos trazem? É colocar o ser humano revisor. É o que a gente chama de human in the loop. Então, assim, o sistema lá estava falando que você não podia fazer seguro de vida de jeito nenhum, muito risco, muito risco, muito risco. E aí entra um ser humano que, por exemplo, vai pegar os seus exames ou alguma coisa assim e vai falar: não, a gente vai fazer para essa pessoa. Então, essa é uma das estratégias. Agora, esse ser humano, revisor, esse human in the loop, que decide te conceder o seguro, ele sabe exatamente qual foi o fator específico que fez o sistema dizer que você não podia fazer o seguro? Não, ele não sabe. Ele vai fazer uma análise a partir da capacidade humana de analisar. Mas ele não vai entender exatamente qual foi a variável específica que fez o seguro negar, tá? Sabe? Por isso, porque a gente não consegue, mesmo olhando o código desses algoritmos que empregam a inteligência artificial, a gente não consegue recompor esse caminho decisório. E olha que coisa interessante. Se a gente não consegue recompor esse caminho decisório, esse raciocínio decisório, como é que a gente usa isso no poder judiciário, que é um poder que decide direitos?
mas usamos. Mas também é algo para se pensar, né? Por isso que a gente fica aqui, assim, no judiciário e fica pensando. E aí vocês podem me falar, não, Isabela, mas não tem problema. Porque a gente bota um humano revisor, bota um juiz revisor, coloca alguém assim para poder validar a decisão. Mas é muito isso que eu estou falando, né? Quando eu olho para uma decisão que foi uma recomendação de um sistema de inteligência artificial na minha vara, eu sou juíza federal, agora eu sou titular, né? Eu tinha sido promovida para Itaperuna, agora eu vou para Campos. Mas imagina que a gente tem um sistema de inteligência artificial que me fala, olha, nesse caso, a sugestão é essa sentença, procedência ou improcedência, o que quer que seja. Né? E eu tô revendo, eu vou olhar para aquilo e eu vou falar, olha, faz sentido a procedência, faz sentido a improcedência, mas eu não consigo saber exatamente nem como aquele sistema chegou ali. E tem mais um fator que é muito importante, que a gente precisa considerar quando a gente fala em inteligência artificial no Poder Judiciário, que é o seguinte. É aquilo que a gente chama de viés da máquina. Então, se eu tenho uma ferramenta que me recomenda tomar uma decisão em determinado sentido, uma ferramenta tecnológica que me fala para decidir em determinado sentido, a tendência humana é que você vá aderir à recomendação daquela ferramenta, porque a gente entende que essa recomendação é mais científica. Então, esse viés da máquina é essa tendência humana que a gente tem a seguir uma decisão recomendada por um algoritmo, ainda que com ela a gente não concorde. Então, em alguma medida, esse algoritmo tá te sugerindo um caminho, sabe? Em alguma medida, ele tá alterando a gama de decisões que você poderia editar. Então, isso também é mais uma questão, tá? Bom, falamos então sobre algoritmos que usam inteligência artificial. A gente está falando sobre como eles fazem essa análise de dados, se programam sozinhos. Falamos sobre esse primeiro problema da opacidade e precisamos falar sobre um segundo problema. Para falar sobre esse segundo problema, eu vou contar para vocês uma história que aconteceu nos Estados Unidos, que é um caso muito famoso, não sei se vocês já ouviram falar, que é o caso Loomis, tá? Então, o que aconteceu, assim, brevemente? Nos Estados Unidos, no estado americano de Wisconsin, já há alguns anos, eles deixaram uma ferramenta à disposição dos juízes para ajudar os juízes a fazerem análise de risco de reincidência dos presos em flagrante. Então, uma pessoa é presa em flagrante, ela é conduzida imediatamente à presença do juiz, Estados Unidos e no Brasil. Você olha para aquele cidadão, olha para as circunstâncias, as condições que envolvem o crime e você precisa decidir. Esse sujeito, ele é perigoso e, portanto, ele precisa ficar preso durante a instrução do processo? Ou a chance dele cometer de novo aquele crime pelo qual ele foi preso em flagrante é pequena e, portanto, ele pode ficar solto? Então, essa ferramenta ajudava a fazer essa análise. Uma ferramenta chamada Compass, um software chamado Compass, C-O-M-P-A-S. Ok. Então, em Wisconsin, um homem chamado Eric Loomis se envolveu num roubo a carro, trocou tiros com a polícia, foi preso em flagrante e levado à presença de um juiz que usou esse software. E o software disse, olha, esse camarada é perigoso. E aí o juiz, ao invés de fazer uma análise mais ampla, assim, de tudo que envolvia aquele caso, ele vai fundamentar a prisão do Loomis no curso do processo na recomendação desse algoritmo. A defesa do Loomis não gostou daquilo e pediu para o juiz dizer por que ele considerou o Loomis perigoso. O juiz negou o pedido. Eles recorreram à Suprema Corte de Wisconsin. A Suprema Corte de Wisconsin disse o seguinte, olha, ele até teria o direito de saber por que ele foi considerado perigoso, mas para a gente saber isso, a gente teria que abrir o código do algoritmo, e isso a gente não vai fazer, porque esse código é proprietário. Ele está protegido por questões de propriedade intelectual. Então, a gente não vai abrir o código, negaram o pedido do Loomis. Ponto número 1, a gente já sabe que não adianta abrir código, né? A gente acabou de ver isso. Você abre o código, você vai encontrar o quê? A regra de aprendizagem, você não vai encontrar a regra de decisão. A regra de decisão é resultado do quê? Da interação entre o código, que é a regra de aprendizagem, com os dados que o algoritmo recebe. Então, a gente já vê que a Suprema Corte de Wisconsin não sabia o que estava falando, que é muito comum no nosso meio, tá? E é por isso que eu tô falando para vocês, porque eu já participei de N eventos em que as pessoas não conseguem entender isso, que não adianta abrir o código de uma ferramenta que tem inteligência artificial. Não está escrito ali como ele funciona. Bom, então pronto. Dito isso, a gente segue. Suprema Corte de Wisconsin negou o pedido, defesa dos Loomis fez o quê? Recorreu para a Suprema Corte dos Estados Unidos.
através de um recurso chamado Writ of Certiorari. E o Writ of Certiorari permite não só que a Suprema Corte redecida o caso, mas também que a Suprema Corte decida se quer decidir o caso. E a Suprema Corte dos Estados Unidos disse o quê? Olha, esse caso envolve tecnologia. A gente não entende direito desse assunto, então a causa não está madura para decisão, a gente não vai decidir. Fim que o Loomis ficou preso sem saber por quê. E se isso parece ruim o suficiente, né? Fica ainda pior quando a gente recebe a informação que, por obra de uma ONG chamada ProPublica, que fez uma auditagem dos resultados do Compass, e auditagem é algo que só dá para ser feito com muitos resultados, descobriu-se que o Compass estava enviesado contra negros. Então, só por ser negra, uma pessoa tinha 2 vezes mais chances de ser considerada perigosa que uma pessoa branca na mesma situação. E esse era o caso do Loomis. Então, esse caso, ele mostra muito pra gente, primeiro, a opacidade, que é isso. O algoritmo está funcionando, a gente não consegue entender por quê. Primeiro risco, que a gente já tratou. E o segundo risco, a discriminação. Como a gente não entende como esse algoritmo está funcionando, muitas vezes ele esconde um problema que a gente não consegue ver. Então, por exemplo, no meu livro eu falo sobre os vários tipos, as várias portas de entrada de discriminação. Aqui eu vou falar sobre uma, tá? O algoritmo, ele funciona a partir da informação e do código, né? Se eu tenho uma informação que deriva de decisões de juízes humanos que tendem a considerar negros mais perigosos do que brancos, ou homens mais perigosos que mulheres, e essa informação alimenta o algoritmo, o que ele vai aprender? Ele vai aprender que é isso, tá? Se eu tenho... E aí a gente está falando de um problema de informação que vem de decisores específicos. Se eu tenho uma sociedade como a nossa, que é estruturalmente discriminatória, e eu uso dados dessa sociedade, Big Data, tá? Informação que está por aí que a gente usa para alimentar tudo. Se eu uso Big Data dessa sociedade para ensinar o meu algoritmo, o que ele vai aprender? Ele vai aprender de acordo com isso. Então, ele vai encontrar aquele preconceito na análise de dados dele, ele vai aprender aquele preconceito e ele vai multiplicar aquele preconceito. E a gente só vai ver o output, tipo, não não permita que a Linei faça seguro de vida, porque a família dela tem histórico de câncer. Pode ser que a situação dela seja completamente diferente. Entende? Mas assim, então a gente cai nesses lugares quando a gente usa algoritmos para decidir. Existem várias portas de entrada para discriminação e a informação é uma delas. Nossa, eu tô totalmente rouca, mas enfim. Então, quando a gente fala sobre machine learning, a gente está falando sobre essa sistemática de aprendizagem de máquinas. Isso é muito usado no judiciário brasileiro. Como eu falei, 80% dos nossos projetos têm machine learning. Os outros vão ter osserização, que é você converter imagem em informação, enfim. Mas a maior parte deles tem machine learning, que é, por exemplo, eu tenho... E aí eu vou ter, no judiciário brasileiro, inúmeros tipos de sistemas, né? Sistemas que não oferecem riscos grandes e sistemas que são mais arrojados. Eu vou ter desde um sistema, por exemplo, que ele vai ler a petição inicial e vai me ajudar a classificar a inicial. A maior parte dos nossos sistemas é sobre isso. Classificação, enfim. A grande parte deles, né? Por isso que a gente não se preocupa tanto ainda. Então, por exemplo, eu leio inúmeras iniciais e eu percebo que aquele é um processo sobre esse assunto que tem que seguir um determinado rito. Parece coisa pequena, mas faz muita diferença. Historicamente, as varas classificavam os processos e determinavam os ritos na entrada. E aí percebeu-se que isso fazia com que a gente perdesse muito tempo, usava muitos recursos humanos. Aí o que se imaginou? Vamos fazer o óbvio, né? Vamos colocar o advogado para classificar o processo, porque o advogado é a pessoa que mais conhece aquela causa. Transferiu essa atribuição para o advogado. E aí o que os advogados fizeram? Um monte de classificação errada. E aí dava mais trabalho, porque vinha para a gente tinha que olhar e tinha que corrigir. E aí agora o que se fez? Agora você deixa um sistema fazer isso, né? Que é muito melhor. Você não ocupa mais aquela força de trabalho
do judiciário, da vara, com esse tipo de atuação. Outros sistemas que a gente tem, sistemas que identificam litispendência, e aí depois a gente vai para coisas mais, sistemas que fazem penhora online automática, e aí depois a gente vai para coisas mais arrojadas, que são, por exemplo, você sugerir decisão, sugerir jurisprudência, sugerir aplicação de lei, e agora a gente está caminhando para coisas mais próximas. Eu vou responder a pergunta da Linê, que é muito boa. Agora a gente está caminhando para coisas mais próximas de decidir mesmo, assim. Então, no TRF3, um sistema que identifica dentre as minutas do desembargador aquela que parece que faz mais sentido para aquela situação específica, e agora a gente já está falando em usar IA para redigir decisão a partir de machine learning, e depois a gente vai ver por que isso é diferente de inteligência artificial generativa. E a Linei pergunta se isso não é ruim porque vai dificultar a mudança de entendimento. Eu acho bom, tá? Eu acho que um dos grandes problemas do judiciário brasileiro é a falta de previsibilidade. E ela começa no Supremo Tribunal Federal, porque o Supremo não segue os próprios precedentes. Se o Supremo não segue os próprios precedentes, como você, como juiz de primeiro grau, vai seguir, né? A gente tenta seguir, mas é uma colcha de retalhos. E aí a gente cai naquela situação de jurisprudência lotérica, que eu tenho um processo hoje, a jurisprudência é toda contra mim, mas eu sei que se eu for caminhar por todas as instâncias, ordinárias e extraordinárias, vai demorar 15 anos para isso ser julgado. E eu não sei como vai estar daqui a 15 anos. Porque as coisas mudam. Então, eu acho bom. Eu acho que o principal de um judiciário é a previsibilidade, tá? E aí, em casos específicos, você tem um olhar do juiz para dizer, olha, esse caso é diferente, tá? E aí eu vou dar um exemplo para vocês de mim mesma, assim, eu fiquei muitos anos em Itaboraí, na Vara Federal de Itaboraí, a gente pegava muito previdenciário. E dos tipos de processo que a gente pega no previdenciário é LOAS, né? E LOAS tem requisitos muito claros, assim, idoso ou deficiente e a questão da miserabilidade. Só isso. Então, você vê essas duas coisas. O Supremo tem patamares de miserabilidade, você vai falar. O Supremo sempre falou sempre a lei, né, fala em 1/4 do salário mínimo, o Supremo flexibilizou para até meio salário mínimo. Então, se a pessoa recebe até meio salário mínimo, ela né, se ela tem essa renda, enfim, ela vai ser miserável e tal. E se ela recebe mais do que isso por pessoa dentro daquele grupo familiar, ela não é miserável, ponto. Não tem o que fazer. E a minha vida inteira, eu decidi um monte de processo sobre esses casos, olhando para essa regra. Meio salário mínimo, ok, até meio sim, mais do que meio não. Até meio sim, mais do que meio não, até meio sim, mais do que meio não. E foram muitos processos, milhares de processos. Porque eu fiquei lá 11 anos até ser promovida a titular, tá? E tinha muito desse processo. E aí, um dia específico, eu peguei o caso de uma pessoa que tinha uma renda superior a essa. E aí, a princípio, a gente nega. Mas quando eu fui olhar o processo, eu vi o seguinte, que era um garoto, que ele era deficiente, ele morava com o pai dentro de um lixão. Ele morava dentro de um lixão e ele era deficiente. Aí eu olhei aquilo e falei, gente, assim, né? Não tem como dizer que não é miserável quem mora dentro de um lixão. E aí, nesse caso, eu superei aquela regra. Mas em todos os outros casos, aquela regra valeu. E aí você pensa, olha, são critérios objetivos. Se tivesse uma ferramenta de IA, muito tempo teria sido economizado para todos aqueles casos, eles teriam sido julgados muito mais rápido, enfim. Só que nesse caso específico, que era um caso fora da curva, o olhar humano veio e ele muda uma decisão que seria óbvia, né? Então, a gente tem essa questão aí. Então, quando a gente fala sobre machine learning e poder judiciário, a gente está falando sobre basicamente o que a questão é fora da curva, Só que assim, sempre vai ter uma questão fora da curva. E a grande pergunta então eu vou usar essa ferramenta para poder entender que a grande massa de questões está dentro da curva e vou liberar o tempo do juiz para essas questões que estão fora da curva. É mais ou menos isso, é mais ou menos dessa forma que a gente enxerga a inteligência artificial hoje, né? E é muito trabalho que a gente está fazendo. Foi bom para a gente poder chegar nesse ponto. Então, falei sobre o ADR, falei sobre vantagens, falei sobre como a gente não está usando no Brasil. A gente usa muito pouco. Mas no mundo se usa demais. E é interessante porque, como tem essa coisa do acordo, da concordância, isso meio que supera os eventuais problemas que existam, né? Porque nada é obrigatório. Agora, a gente está falando de machine learning.
leitura de informação para recomendação de decisão. A gente viu que é o que a gente tem hoje no Brasil, a maior parte dos nossos sistemas traz isso. A gente viu que isso tem problemas específicos, opacidade e discriminação, e a gente viu que isso pode ser usado em uma gama de atividades, desde atividades gerenciais até atividades mais próximas da decisão final. Então, quando um algoritmo sugere para mim jurisprudência, quando um algoritmo sugere para mim aplicação de lei, isso está alterando o meu entendimento. A gente viu o viés da máquina. E a gente também tem ferramentas que já são capazes de redigir decisões a partir da leitura de muitas informações e muitas decisões anteriores. Então, te dá um modelo, né? E aí, a gente tem essa situação. E quando a gente olha para essa gama de ferramentas hoje, o que a gente pensa? A gente pensa o seguinte, olha, elas não são iguais, elas não apresentam o mesmo risco. Então, o que a gente precisa fazer? Foi isso que eu fiz na minha tese. A minha tese é para criar uma matriz de risco algoritmo, para a gente olhar e para a gente falar, olha, quando a gente tem uma ferramenta que só diz que tem litispendência com outro processo, isso não traz risco. Então, a gente pode usar à vontade. Mas quando eu tenho uma ferramenta que redige uma decisão para o juiz, tem muito mais risco, principalmente se for uma sentença. Então, aqui, talvez a gente precise de um pouco mais de regulação que a gente tem. O que a gente tem hoje? Resolução 332 de 2020 do Judiciário. Uma das primeiras no mundo a tratar sobre a aplicação, a regular a inteligência artificial mesmo, e principalmente no judiciário. Uma resolução muito boa para a época em que foi feita, que é, se vocês forem ler, ela vai ser muito inspirada no caso do Compass, quando ela fala sobre risco também, né? No caso do Loomis, quando ela fala sobre risco. Então, hoje é esse movimento que a gente está fazendo no judiciário. A gente está tentando separar o joio do trigo e falar, olha, isso aqui não tem perigo, vamos usar. Isso aqui tem mais perigo, a gente precisa dar uma regulada mais intensa. Isso a gente está fazendo, inclusive, nesse grupo de trabalho que o professor Carlos Magno falou, do qual eu faço parte, tá? Tentando trazer uma matriz de risco e tentando dizer, esses sistemas não são perigosos, esses são mais perigosos. Enquanto a gente faz isso dentro do judiciário, no Congresso fica a discussão gigantesca sobre se ferramentas aplicadas no judiciário são inerentemente de alto risco ou não. E para a gente que está no grupo e que trabalha com isso, você olha e fala, gente, é óbvio que não. É óbvio que não é tudo alto risco, tá? Mas é nesse ponto que a gente está. Enfim. E aí, quando a gente está nesse espaço, já olhando para tudo que tem, para os cento e blau sistemas que a gente tem, pensando como que a gente pode fazer com que um seja diferente do outro, vem a inteligência artificial generativa, vem o chat GPT, né? E afins. E traz para a gente mais uma possibilidade de utilização da inteligência artificial como uma ferramenta de redação. Como diria o Jorge Malmenstein tem o melhor curso sobre escrita jurídica com chat GPT que eu conheço. É um curso da Hotmart, recomendo muito para quem quer aprender a usar essa ferramenta, é o curso que eu estou fazendo. Ele fala que o chat GPT é um cérebro estendido, né? Ele não vai fazer coisas para a gente, mas se a gente entender como ele funciona, ele nos ajuda demais. E aí vem a inteligência artificial generativa, e com ela as possibilidades e os riscos. Riscos que já se apresentaram. Então, recentemente a gente teve um caso no TRF1, está sendo objeto de investigação do CNJ. O que aconteceu? Um juiz, que a gente não sabe quem é, assinou uma sentença que tinha sido escrita com auxílio do chat GPT, trazendo como fundamento um precedente que não existia. E aí, quando os advogados pegaram aquela decisão e foram buscar e descobriram que o precedente não existia, fizeram uma reclamação, e aí ele diz para o tribunal que, na verdade, o que aconteceu foi que um servidor dele fez uma minuta com o chat GPT botou essa decisão que não existia, ele reviu a minuta e assinou. E é o que pode acontecer com qualquer juiz. Porque quando você recebe uma minuta e você corrige uma minuta, na nossa realidade, eu estava em Itaperuna, eu assinava 130 decisões por dia. Então, assim, é claro que você está revendo o direito, está vendo se aquilo faz sentido, está vendo se a história é aquela mesma e tal, mas assim, como que você vai parar para ver cada um dos precedentes que estão... Você acredita que aquilo é real, né? E se alguém não te conta que aquilo foi feito com chat GPT, você não tem como imaginar. Então, assim, isso poderia ter acontecido com qualquer juiz. Qualquer um, tá? E aí ele fala isso, que o servidor fez essa minuta, que mandou para ele, que ele acreditou, enfim, que ele assinou. E isso mostra um desconhecimento da forma de operação do chat GPT.
Como é que funciona a inteligência artificial generativa? Vamos fazer aqui uma distinção entre uma busca no Google e a inteligência artificial generativa. Então, se eu vou no Google, inclusive queria falar para vocês que tem muitos videozinhos nessa linha no meu Instagram, se vocês quiserem seguir depois, é @IsabelaFerrari com S, um L só, 444. Tem vários vídeos sobre como funciona a inteligência artificial. E tem um que eu falo exatamente disso. Então, eu vou fazer uma busca no Google. Eu pego o Google e escrevo lá, copo. O que o Google vai fazer? O Google vai na base de dados que ele tem, vai pegar o resultado mais relevante dentre os resultados copo e vai me entregar. Pegou aquele resultado mais relevante e me entrega como ele é. Então, essa é a busca no Google. Essa é a busca de jurisprudência que a gente faz no Google. Quando eu vou para uma ferramenta de inteligência artificial generativa e eu busco copo, o que essa ferramenta vai fazer? Ela vai olhar na base de dados, vai ter um monte de copo. E aí, o que ela faz? Ao invés dela pegar o mais relevante e me entregar como Google, ela mistura todos aqueles copos e me entrega uma coisa nova, como se fosse o arquétipo do copo. Entendeu? Então, a inteligência artificial generativa, ela tem uma atividade criativa. E se você pede para ela uma busca, isso mesmo, obrigada, Carlos. E se você pede para ela uma busca sobre um algo, o que quer que seja, e se ela não encontrar, ela vai te entregar aquilo que você procurou, nem que ela tenha que inventar. Então, é muito interessante. Se vocês forem falar com... Se vocês derem uma olhada no chat GPT gratuito, você pode falar com ele. Aí você fala assim, quantos ministros tem no Supremo Tribunal Federal Brasileiro? Ele vai falar 11. Aí você fala, tem certeza? Porque eu acho que eu li que tinha 14. Ele vai falar, realmente, você está certa. São 14 ministros. Então, é mais ou menos assim que ele funciona. Se você pede uma decisão dizendo que o Supremo entendeu que você pode, sei lá, na polêmica de agora, vender praia, ocupar praia, fazer o que for com praia, ele vai achar. Ele vai te dar alguma coisa, porque se ele não achar, ele vai criar e vai te entregar. Então é por isso que um erro básico de quem não sabe mexer no chat GPT é você usar aquilo para fazer pesquisa fática. Ele não funciona para isso. Não é para isso que ele funciona, tá? Então o chat GPT não faz pesquisa fática, não é bom para isso. Isso é um misuse, né? É um uso equivocado da ferramenta. Só que ele é muito bom para outras coisas. Ele é ótimo para argumentar. Então, para argumento, ele é muito bom. Para redação, ele é muito bom. Para resumo, ele é razoavelmente bom. Para criar cenários hipotéticos, ele é ótimo. Então, por exemplo, você é um advogado de júri, você está tentando defender o seu cliente, você cria uma tese defensiva. Você pode colocar lá a situação, pode falar, tipo, o chat GPT me diga o que a promotoria pode falar sobre esse caso. E aí ele vai te trazer um cenário hipotético, aí você pode trabalhar com aquilo. Então tá, então me diga o que eu posso responder nessa situação. Então, assim, para a criação de cenários hipotéticos, ele é ótimo. Então, o básico do chat GPT é você saber como utilizá-lo. E a gente viu aí que desde que o Barroso se tornou presidente do Supremo, ele tem olhado muito para essa ferramenta, e foi por isso que ele criou o nosso grupo de trabalho. Então, embora a gente esteja revendo a resolução 332, o grupo de trabalho foi criado para saber como que a inteligência artificial generativa pode nos ajudar. E isso é algo que a gente ainda está patinando. Tanto que aquilo que a gente deve trazer de regulação não deve ser muito extenso. Mas é fato que ele já ajuda para muita coisa. Eu fui dar uma palestra num evento que chama CIFOC, Stand International Forum on Commercial Courts, um evento internacional. Eu tinha que falar. Pense que eu tinha que falar sobre a situação da inteligência artificial no judiciário brasileiro em 5 minutos, para pessoas que nunca tinham ouvido falar sobre a gente. E inglês. E aí eu fiz isso, eu fiz um texto em português, que eu até disponibilizei para os alunos do meu curso. Depois eu usei o chat GPT para dar uma traduzida. Aí eu vi que ele tinha feito algumas, tipo assim, ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele traduziu como ministry, e é justice. Então, assim, tem pequenas coisas que você tem que ajustar. Mas o resto é muito bom. E aí eu falei, não, agora se resume mais. Agora melhora a redação. E aí ele vai usando palavras que são muito interessantes, vai fazendo construções. Então, funciona para muita coisa. E já funciona muito no nosso dia a dia, mas você tem que saber usar. Então, esses são os 3 grandes pilares que a gente tem quando a gente fala em inteligência artificial no judiciário. ODR, um pilar que usa essa análise de dados para que você possa tomar decisões autônomas e fazer acordos ou não fazer acordos, seguir por determinados caminhos. E só de receber essa informação, você já é conduzido pelo sistema a ter um determinado comportamento. Então, é estímulo de comportamento. Pouquíssimo usado no Brasil, embora seja muito útil.
embora não traga muitos riscos. A gente tem inteligência artificial discriminativa, que é tudo que a gente conhece sobre inteligência artificial de antes, menos inteligência artificial generativa. Então, aquela inteligência artificial do seu robozinho aspirador, a inteligência artificial do Waze, inteligência artificial para navegação, inteligência artificial para leitura de documento, inteligência artificial da Siri que você conversa, chatbot e machine learning. Isso tudo é inteligência artificial discriminativa, tá? No judiciário brasileiro, o que a gente usa é basicamente machine learning, em 80% dos muitos sistemas que a gente tem hoje, e aí a gente vai olhar para os problemas, opacidade, discriminação, e no lugar que a gente está hoje, a gente está olhando e vendo, olha, os sistemas são diferentes, tem coisas que não trazem riscos, tem coisas que trazem riscos, como que a gente vai tratar isso e como que a gente cria essa matriz de risco que hoje não existe? Foi o que eu fiz na minha tese. E esse terceiro pilar, que é da inteligência artificial generativa, que é algo novo, que te ajuda como assistente de redação, te ajuda a fazer resumo, te ajuda em muitas coisas, mas é isso, te ajuda. É como, né, de novo, como o Jorge fala, é um cérebro estendido. Você precisa da sua cabeça antes, sabe? Você precisa dizer para a inteligência artificial o que você quer. Então, ao invés de você falar, me dê um modelo de sentença para esse caso, você fala, olha, eu quero uma sentença de procedência fundamentada nesse artigo do Código Civil, que traga essa jurisprudência que eu estou te entregando e que finalize com esse aspecto aqui. E aí ele vai fazer de um jeito muito melhor. Você consegue programar ele, inclusive, para poder usar o tipo de linguagem que você usa nas suas decisões. Então, tem muitos caminhos e tem muitas possibilidades. Só que você precisa saber usar. E essa é a grande barreira que eu acho que falta, que as nossas lideranças tenham consciência, porque assim, não é algo que você vai entregar para os juízes, toma essa ferramenta com o ChatGPT. Você precisa educar os juízes para que eles usem isso. E da mesma forma que a gente está olhando para isso no judiciário, a advocacia está usando muito em arbitragem, em outros campos. Eu tenho um amigo que é advogado, ele falou, Isabela, no meu escritório, a gente usa ChatGPT, e o ChatGPT faz em 2 horas o trabalho de 2 dias de sócios e estagiários. Então, assim, esse é o ponto que a gente está. A gente está num ponto de inflexão no direito, em que a própria forma de fazer o direito, a forma de entregar o direito, a forma de pensar o direito está mudando. E, embora haja uma importância muito grande dessas ferramentas de inteligência artificial, o centramento ainda tem que ser humano, porque é o humano que olha para isso e compreendendo o que é, e é isso que falta. Falta compreender como que essas coisas funcionam cada uma delas. Compreendendo o que é, esse ser humano tem que falar, aqui eu posso usar e aqui eu não posso usar. Então é para isso que serve esse conhecimento. É por isso que esse conhecimento está sendo tão valorizado hoje em dia. E a gente está falando sobre ele em todos os fóruns nacionais e internacionais sobre o Poder Judiciário. Daqui a 3 semanas, acho que dia 24 e 25, vai ter um evento no Banco Mundial. Eles me convidaram para um painel que é sobre o crescimento da inteligência artificial no Poder Judiciário. Um painel do Banco Mundial que vai ser em Washington. E olha, né, como é que essas pessoas me encontraram? Como elas me encontraram? Elas me encontraram por causa do Brasil, porque o Brasil está muito na frente dos outros países. A gente é um país periférico. Ninguém olharia para a gente se a nossa situação não fosse assim muito incrivelmente na frente dos outros. Só que assim, da mesma forma que a gente é muito protagonista e que os benefícios vão aparecer primeiro aqui, os riscos também aparecem. E a gente vai ser tipo cobaia desse processo, né? E isso se justifica porque a nossa situação é desesperadora. Então, eu acho que o meu recado hoje era basicamente esse. Existem esses 3 pilares. A gente está olhando principalmente para os 2 últimos. É importante que a gente entenda como que isso está funcionando, para que a gente tenha esse olhar crítico. Esse olhar crítico é algo necessário para todo mundo na nossa sociedade, poucas pessoas têm. Então, esse conhecimento, ele te coloca num lugar muito relevante de debate e influência, porque é algo que a gente ainda está tateando, sabe? E o Brasil vai ser referência para o mundo, já é referência para o mundo em toda essa nossa caminhada. E se vamos ter grandes benefícios também, os riscos vão se apresentar primeiro aqui. E é importante que todos nós e cada um de nós, nesse momento de ainda desconhecimento sobre essa área, sejamos capazes de apontar e dizer, aqui tem um risco. Para que a gente possa, então, caminhar para o tipo de sociedade que a gente deseja. A gente só vai caminhar para a sociedade que a gente deseja com a ajuda da inteligência artificial se a gente compreender essa ferramenta, compreender as oportunidades que ela traz e compreender os riscos que ela traz para que, então, a gente possa se ajustar para chegar nesse lugar que a gente tanto deseja. E agora eu vou abrir para a Linei falar de novo.
Eu fiquei com uma dúvida, em relação a esse seu grupo de trabalho. Uhum. Ele é composto somente por magistrados? É Não, só pelo judiciário? não. É um grupo de trabalho multissetorial. Tem muita gente, grandes nomes no Brasil que trabalham com tecnologia, da iniciativa privada, do judiciário. Eu acho que no judiciário somos as pessoas em menor número. Tem um monte de professor, tem professor da USP, tem pessoal da iniciativa privada. São as pessoas que tem desembargador, o Pedro Felipe, né, que é desembargador. São as pessoas que eu já conhecia, porque são as pessoas que tratam desse assunto e que estão nesses fóruns internacionais, que é muito para onde a gente está olhando também em termos de debate, sabe? Embora no Brasil a gente traga a grande novidade. Então A é minha ques o meu multissetorial. questionamento o meu questionamento é que você estava falando tanto sobre, enxergar riscos, né. Aham. Então, a partir do momento que, a gente enxerga o risco só pelo ponto de vista do judiciário, isso me preocupa. Então, eu perguntei sobre a Uhum. composição exatamente para isso, para tipo assim: "Olha, estão chamando a defensoria, estão chamando o Ministério Público, porque é um outro olhar, em especial advogado e defensoria, Sim, porque tem eles sim. vão ver um outro olhar que quem está julgando não vai ver. De É. repente, eles enxergam primeiro um risco do que a gente, que trabalha no judiciário. Eu sou só servidora, Uhum. né, que Servidora, quem está só no servidora judiciário não, servidora, por favor. que quem está aqui muitas vezes não enxerga, e eles Uhum. podem para dizer: "Não, mas olha, eu tenho casos assim, 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 assado, que isso daí pode Uhum. gerar um um preconceito, isso pode gerar uma coisa negativa que não necessariamente o é", enfim. Então, eu tô fechando uma dissertação Aham. que uma das discussões é exatamente essa, é que às vezes o judiciário vai discutir uma coisa e se fecha em si, né. Então, quando você precisa ter mais atores enxergando essas coisas, e muitas vezes a gente fecha a nossa visão achando que está fechando tudo e não está. Então, isso me gera um pouco de preocupação. A minha Não, mas dissertação não tem nada a ver com o grupo IA, é mas multissetorial. eu enxergo isso. Uhum. Não, o grupo é multissetorial. Multissetorial, muita gente da iniciativa privada, muita gente de tudo, assim, todos os campos. Vocês podem dar uma olhadinha, foi uma resolução do Barroso, né? Eu esqueci o número dela, mas tem todo mundo lá. Alguém tem mais alguma pergunta, pessoal? Pessoal, se alguém tiver alguma pergunta, fique à vontade, tá? Para fazer tanto de viva voz, como Uhum. a Inês sempre nos ajuda aqui abrindo a fila, mas também, se quiser escrever, né, fique à vontade. A gente ainda tem um espacinho, né, para isso. Enquanto vocês vão pensando, só fazer um comentário, Isabela. Assim, gostei muito de acompanhar, né, a tua fala. Eu tinha já aquele dia, né, te ouvido, né, mas era uma banca Uhum. de TCC, né, e aí então o espaço de fala não é assim, não tem a mesma proposta, né, mas você, em poucos minutos, assim, você fala bem rápido, né, você está treinando para esses 5 minutos aí, então você, em 50 minutos, você escreve um livro ali, né, se mandar degravar ali, sai um livro. E a gente tem que ficar muito atento para acompanhar, mas Eu avisei no começo, em logo a minha gente defesa, eu engrena. disse que avisei no começo. Você está treinando para esses 5, 10 minutos aí, então quando tem mais tempo, nossa, né, a gente aproveita bastante. Eu quero só dizer, o Marcelo já está na fila aqui, já passo para ele, mas assim que eu comprei o teu livro, né, depois da banca Uhum. TCC, né, porque eu fiquei assim, apesar aquela pequena provinha, né, que foi aquela fala lá, eu já fiquei assim fiquei satisfeito com o fato de que você realmente estuda o tema, né, porque no direito a gente tem muita gente às vezes que fala sobre as coisas sem estudar, né, só de orelhada. Então é muito bom, né, quando a gente vê alguém que está empenhado em conhecer aquele aspecto técnico, né, de Uhum. maneira aprofundada. E também eu senti uma preocupação, que é a preocupação que eu também tenho, né, que na tua fala aí foi reiterada e aí foi bem explicada, né. Eu até nós aqui no nosso grupo de pesquisa, a gente tá lançando um livro, né, com capítulos do nosso pessoal, que é Legal. Direito, Saber Jurídico e Democracia,
E eu tenho um capítulo ali, e eu cito um trechinho do teu livro, né? Ai, que legal. Tem bem a ver com isso, que você fala assim, ó, é chegada a hora de abandonarmos a pergunta sobre o que pode ser feito com inteligência artificial no judiciário brasileiro e passar a discutir o que não se deve fazer. Quais são os espaços que os sistemas inteligentes não devem ocupar, né? Porque, né, nesse tipo de discussão, né, você tem dois extremos que eu acho que são indesejáveis, né? Ou seja, a fobia da Sim. tecnologia, ou seja, não porque é ruim a priori, e é uma coisa assim que simplesmente não é producente, porque já está, como você fala, e a gente percebe, já é algo em implementação. E, por outro lado, um certo entusiasmo pueril, né? Achando assim, vai resolver os nossos problemas, né? E vai ser bom e pronto. Então, eu acho que essa posição que tu tens, que é uma posição informada e, por isso mesmo, precavida, eu acho muito... Acho que é uma voz que vai fazer muito sentido nessa comissão aí, eu fico muito satisfeito. Eu tenho uma preocupação parecida com a Linei, porque o CNJ, né, ele veio em 2004 e ele trouxe algumas coisas muito positivas, né? Em alguns momentos, a normatização dele é um pouco, assim, extrapola um pouco, né? Ela parece que avança outras competências. E a gente sabe que se o legislativo, né, por algum motivo, acabar não regulamentando, o judiciário ele vai se autorregulamentar, né? Aí é natural, né? Mas eu fico bastante satisfeito, né, com essa posição que tu tens, que eu comungo dessa posição, ou seja, nem fobia, nem entusiasmo, assim, ignorante, né, de, meu Deus, vai ser bom e pronto. Não é bem assim. Bom, o Marcelo está inscrito. Eu só queria falar uma coisinha antes do Marcelo que você me lembrou, que é super importante, que eu não falei. Mas acho que foi para isso mesmo que a gente deixou esse tempo final, para trazer aquilo que... Porque tem, assim, a gente pode falar horas sobre esse assunto, dias sobre esse assunto, e ele não acabaria. Mas tem algumas coisas que eu quero trazer e você me lembrou de uma que é muito importante, que é o seguinte, ok, a gente está em 2024 com 140 projetos já no judiciário. E por que é tão urgente que a gente olhe para isso que a gente está falando hoje? Existe um projeto, eu falei né, um pouco sobre o Vitor, né? Até mencionei o Vitor, não expliquei, se vocês quiserem depois, por favor, me perguntem. Mas para mim, hoje, o projeto mais importante do judiciário brasileiro é um projeto que tem muito destaque, tanto no meu livro quanto no meu curso, é um projeto que pode mudar a nossa vida. É o projeto Codex. Então, existe um projeto no Judiciário Brasileiro que chama Projeto Codex, que é o projeto que busca criar o maior lago de dados de informações de poder judiciário do mundo. Como que isso acontece? Qual que foi a situação que motivou a criação do Codex? Então, os tribunais, eles mandavam para o CNJ as informações sobre os processos que eles tinham, só algumas informações, o que a gente chama de macrodados, as grandes informações sobre os processos. Então, normalmente, os macrodados são aquelas informações que estão na capa do processo. O nome das partes, o juiz, qualquer instância, se já foi julgado, que não, se não foi, qual é o tema. Isso tudo era enviado para o CNJ por uma plataforma chamada DataJude. E a DataJude era alimentada por servidores. Então, você pegava as pessoas, elas organizavam aquela montanha de informação e elas mandavam via DataJude para o CNJ. Com essa informação, o CNJ conseguiu começar a olhar para o judiciário e fazer aquele relatório Justiça em Números, que é importantíssimo. Foi importantíssimo para a gente diagnosticar a nossa situação, para a gente entender se está entrando mais processo que está saindo, qual é a justiça que está funcionando, qual é a justiça que está pior, enfim. Tudo isso. Quanto tempo um processo demora para chegar no Supremo? Quantos processos o Supremo está julgando? O STJ? Enfim. Quais são os grandes litigantes do Brasil? Que a gente descobre que é o poder público. O judiciário é o poder público, pagando para o poder público ser julgado. Bancos, empresa pública, enfim. Essa confusão toda. Então, essa informação, ela era enviada para o CNJ via DataJude por servidores que organizavam a informação. Pois bem, primeiro que a gente tem o judiciário que já estava muito no processo eletrônico, desde 2006 a gente tem processo eletrônico, etc e tal. E aí, com a pandemia, 99% dos nossos processos estão no formato eletrônico. E aí você olha para isso e fala, cara, por que a gente pega mão de obra humana para organizar essa informação? Que vai, muitas vezes, com lacuna, que vai muitas vezes estruturada, que vai muitas vezes errada. Vamos criar um sistema para extrair essa informação automaticamente. E o Codex é isso. Então, o Codex, ele extrai essa informação automaticamente das bases de dados eletrônicas de todos os processos do Brasil, salvo aqueles que estão no Supremo, né? Então, pega tudo isso
E assim, a gente cria, assim, a gente automatiza esse envio de informação e cria essa base de dados. Em um primeiro momento, o Codex, ele busca extrair esses macrodados. Essa informação de capa é isso que ia. Mas em um segundo momento, o Codex vai olhar dentro dos processos, nos documentos dos processos, e vai entender quais são os argumentos, quais são as leis que estão sendo aplicadas, a jurisprudência que está sendo aplicada, se determinada coisa foi julgada procedente ou improcedente, por quê. Então, o que acontece? O Codex está encerrando a primeira fase, tem uma base de dados de mais de 230 milhões de processos, porque tem os que estão em curso e os arquivados, tá? Então, olha onde a gente já está com informação de processo. Mas ainda na primeira fase, né? Essa informação vai ser trabalhada para poder ser usada e a segunda fase ainda vem. Mas nessa segunda fase, quando essa segunda fase estiver organizada, olha o que a gente vai ter de informação. Uma informação que vai muito além do judiciário. Primeiro que para o judiciário a gente poderia fazer tudo com essa informação. Né? Porque aí você pode fazer um robô juiz, você pode fazer tudo. Olha a quantidade de informação. Só que o Codex ele é tão importante que ele vai para além do judiciário. Porque em uma sociedade litigiosa como o Brasil, em que a maior parte, muitos conflitos desagam no judiciário, como em nenhum outro lugar, conflitos pequenos, sabe? Tudo, parece que tudo vai para o judiciário, a gente tem um monte de processo. Até pela nossa estrutura, defensoria pública, justiça gratuita, etc e tal. Então, em um país como o Brasil, né, tem uma fala do Marcelo Guedes Nunes que é muito interessante. Ele fala que o judiciário é o pré-sal da sociedade. Exatamente por isso, porque a sociedade é muito litigiosa e esses conflitos se refletem no judiciário. Então, a partir do momento que a gente conseguir entender tudo o que está acontecendo dentro dos processos judiciários, a gente vai ter um raio-x da sociedade brasileira. E aí você vai olhar e vai descobrir, por exemplo, nossa, a lei de violência doméstica está surtindo efeito? Olha, não está tendo condenação. Olha, os processos ajuizados com base nela estão assim, assim, assado. E aí isso traz informação relevante, não só para o judiciário, mas principalmente para o executivo e para o legislativo, deles olharem e falarem, essa lei não está sendo efetiva, essa lei não está sendo aplicada. Vamos ajustar para ver se dá resultado? Vamos mudar assim, assim, assado. Isso gera informação para o executivo pensar em política pública. Então, o Codex, para além do judiciário, traz essa possibilidade de a gente fazer um raio-x da sociedade e gerar mudanças em vários aspectos, mas dentro do judiciário ele cria um lago de dados, de informações, que permite que a gente alimente as ferramentas de ODR muito para a gente saber exatamente o que deve acontecer naquele processo. As ferramentas de machine learning muito para a gente poder criar tudo que a gente quiser, inclusive o tal do robô juiz, se a gente desejasse assim, porque a gente vai ter muita informação sobre tudo, e alimentar a inteligência artificial generativa para ajudar a gente também a redigir um monte de coisa. Então, o Codex, ele que faz essa mudança significativa, né? Nossa, mas o que a gente não tem que fazer? A gente tem uma possibilidade gigantesca, o que a gente não deve fazer? Ele é uma experiência pioneira mesmo, assim. Toda vez que eu falo sobre ele em eventos internacionais, as pessoas ficam muito impressionadas, porque é algo inédito, sabe? Então, a gente está aí às beiras de uma mudança gigantesca, uma mudança de paradigma. O que vai ser a justiça daqui a 3, 4 anos? Eu não sei. Ela pode ser da forma que a gente escolher. Se a gente quiser, né, porque, digamos assim, né? Eu falei para vocês que eu decido 120, 130 questões por dia, tá? Decido significa a gente deve encerrar por sentença uns 30 processos e o resto é eleição interlocutória, enfim. Mas eu só consigo fazer isso porque eu tenho 14 servidores minutando decisão para mim, na minha secretaria, enfim. Se fosse eu sozinha, eu seria uma juíza que nem o juiz da Inglaterra. São 2 casos por dia e olhe lá. E olhe lá, né? Agora, o que acontece se os meus servidores puderem ter ferramentas de inteligência artificial ajudando eles a fazerem isso? Será que daqui a 3, 4 anos eu vou estar decidindo 1000 casos por dia? Como será que a gente vai estar? Que modelo de justiça é esse? Será que ao invés de ficar tão preocupada com o direito, eu não preciso, que já é a minha questão hoje, agora eu sou titular, eu organizo a vara. Então, assim, hoje eu já vejo muito mais resultado nesses aprendizados de gerenciamento de pessoas que eu tenho. Você bota a pessoa certa no lugar certo, a coisa funciona. Você bota no lugar errado, não funciona. E muitas vezes isso afeta muito mais o resultado da minha vara do que quanto de direito eu sei ou quanto de direito eu não sei, porque é fácil fazer uma pesquisa, é fácil fazer uma busca. Como que a gente vai estar daqui a 3, 4 anos? Lembrando que
ainda que o judiciário esteja nesse novo momento, né, de você, sei lá, lançar 1000 decisões por dia, a advocacia também vai estar, porque eles já estão fazendo isso, né? Já tem ferramenta que está criando petição automática, que está fazendo resposta automática, que está fazendo minuta de resposta. Então, é como se o judiciário, como a gente conhecesse, tivesse às beiras de uma mudança radical, de uma transformação radical no seu modo de ser e fazer. Então, é isso que a gente também tem que pensar, né? Nesse cenário de qual que é o papel que resta para o juiz, qual que é o papel que resta para o advogado, que tipo de justiça a gente quer. Por isso que esse movimento é tão significativo, porque não é só sobre um aspecto do direito, é sobre a forma de ver o direito. Né? É quase como se a gente tivesse que voltar para aquelas ideias filosóficas. Por isso que essa hoje é talvez a principal discussão no mundo, porque é isso, o direito como a gente conhece, talvez ele esteja mudando nas suas bases, sabe? É o olhar para o direito e olhar para nós mesmos que está mudando. Enfim, depois dessa fala dramática, eu queria passar a palavra pro rapaz que queria falar. Mas é só porque eu achei que eu precisava pontuar isso para vocês, para que a gente entenda que não é só uma aula, isso não é uma aula de um curso, isso é uma reflexão sobre quem nós somos e o nosso papel, sabe? E uma reflexão que está aberta. Então, qualquer pessoa que pense sobre isso está aberto para escrever, para falar, para se posicionar. É algo que muitas vezes as pessoas me perguntam, Isabela, mas o que esse conhecimento de inteligência artificial pode me trazer? Eu falo, olha, de maneira objetiva e prática, não muita coisa, mas nos debates, nas entrevistas de emprego, essa é a discussão do dia. Então, entender e se posicionar é muito importante. Bom, então, agora eu vou passar a palavra então para o Marcelo. O Marcelo, ele é do nosso mestrado, né? E ele é juiz federal também, ele é teu colega. Ai, que legal! Acho que ele atua em Sorocaba, São Paulo. Bom dia. Peço desculpas aqui, eu tô em deslocamento, tá? Por isso que eu não tô deixando aberto o vídeo. Tô indo aqui para Ribeirão Preto para ver o João Rock, para quem gosta de rock, aí já fica a dica. Primeiro eu queria parabenizar o professor Carlos pelo convite excelente à palestra e parabenizar a professora Isabela também, excelente a aula. E aí, e durante as suas falas aqui, aliás, deixa eu aproveitar, eu queria também fazer um convite. No seu livro, eu estou lendo no finalzinho dele, excelente livro, e eu vi que você cita alguns nomes ali. Eu estou organizando um curso aqui com o Alexandre Zavaglia na Escola de Magistrados. Uhum. Então, e aí até já deixo aqui o convite. Deu uma travadinha no curso, mas logo mais a gente vai fazer algo sobre inteligência artificial aqui na IMAG. Se fosse possível, a sua presença seria uma honra aqui pra gente. Sim. Só vocês me convidarem que eu vou. Então combinado. Você cita também o Rafael Leite, também um grande amigo. Muito meu amigo, muito meu amigo. Conheci o Rafa em Harvard. Ai, que legal. Então, o que me inquieta, pensando em todas essas... Você citou sobre o LOAS, né, Isabela? Uhum. E aí eu fico pensando se no judiciário brasileiro, antes da gente pensar numa inteligência artificial, e ali no caso do LOAS, por exemplo, uma árvore de decisão, ela serviria para dar um encaminhamento da decisão do magistrado e seria uma forma totalmente clara, né? Um white box, entre aspas. Sim. Então, se a gente não tendo esses dados, essa forma de atuação no judiciário brasileiro seria uma forma importante de ser utilizado. E aí, uma segunda inquietação que me vem, a gente pensa nas perícias judiciais que a gente tem nos benefícios por incapacidade. Até hoje em dia a gente discute isso e a gente não tem dados estruturados que poderiam servir de base para direcionar uma decisão interlocutória para ser concedido ou não. Então, de acordo com a predição, né, com os dados pretéritos que nós teríamos. Então, hoje em dia a gente está pensando muito na inteligência artificial, mas será que não teria também essa necessidade da gente pensar um pouco nessa estruturação de dados para a gente ter ferramentas de trabalho? Não digo que não seja o importante. Inteligência artificial, eu acho que é importante, é o que você pontuou. É o futuro e cada vez mais a gente vai precisar. E por fim, a última questão que outro dia, esse pensamento não é meu, mas outro dia eu ouvi um estudioso falando,
Daqui a pouco a gente vai ter os advogados fazendo a petição, nós vamos ter aliás, os advogados não, a gente vai ter um computador fazendo a petição, né, uma inteligência artificial, vai ter um juiz que vai ser uma inteligência artificial decidindo, e aí onde vai estar o ser humano nessa história, vai né? ser só o estagiário que vai revisar as coisas. Mas brincadeira. Mas e aí é assim. isso, aí eu vou parando por aqui, mas mais uma vez parabenizar aí, excelente, muito, muito bom. Obrigada. Eu acho que sim, a gente tem que olhar para a estruturação de dados. Eu acho que sim, em termos de LOAs, árvores de decisão. É porque a gente não dava para falar tudo aqui, gente, mas árvore de decisão é uma estrutura algorítmica que ela é mais controlável. Só que, ao mesmo tempo que ela é mais controlável, ela tem o outro problema de ser mais controlável, que é ela é mais controlável porque você programa ela mais. Então, você precisa organizar aquelas informações. E essa é uma grande barreira. Então, assim, para que você tenha uma ferramenta de inteligência artificial para decidir com segurança, você precisa desses decisores ajudando a estruturar essa ferramenta, e aí ela vai ser muito segmentada, ela vai funcionar para LOAs, ela não vai funcionar para outras questões. Machine learning, quando você usa machine learning e permite essa autoprogramação com mais liberdade e, portanto, com mais opacidade, mais no estilo black box, a coisa funciona para outros, para gamas maiores. Então, é uma escolha que a gente tem que fazer, tá? Algumas estruturas algorítmicas mais segmentadas, mais específicas para determinadas questões são usadas no Brasil e no mundo, mas elas exigem uma intensa programação, uma intensa participação do juiz, uma intensa análise de casos que são casos muito repetitivos e muito de massa, tá? Então, existe, mas tem sempre esse outro lado da moeda. As perícias, a grande dificuldade que eu vejo na questão das perícias, né, e você falou sobre estruturação de dados, isso é muito importante mesmo, é esse manejo dos dados sensíveis pelo Poder Judiciário. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela traz essa determinação de curadoria desses dados, de cuidado com esses dados, traz várias sanções e elas se aplicam a todo mundo que trate dados, inclusive o Poder Judiciário. Então, essa é uma das preocupações que a gente tem. No nosso tribunal, a gente tem uma área que foi criada, até a Caroline Tal, que não sei se vocês conhecem, ela é uma referência também em IA, que ajudou a organizar essa parte de proteção de dados do meu tribunal. Então, essa também é uma preocupação que a gente tem agora. E sim, é difícil entender por que tenta-se fazer tantas coisas arrojadas com IA, quando a gente poderia, por exemplo, nem estar usando IA, estar usando automação para ganhar muito tempo. É uma característica brasileira, assim, desde o início, né? Desde que a gente inseriu lá o Vitor no Supremo, como sistema de IA no Supremo em 2019, antes de fazer a automação, já é uma reflexão que eu faço, eu não sei responder essa pergunta. E aí eu não me lembro da sua última pergunta. Era sobre árvore de decisão e LOAs, depois era sobre os dados, e a terceira eu já não me lembro mais. Sim. Sim, a gente ter um robô advogado, um robô juiz e tal, e eu acho que é para onde a gente caminha, tá? Hoje o nosso judiciário já é um judiciário que é muito diferente do judiciário de outros países, porque a gente analisa muito mais o processo, a gente decide muito mais, em níveis astronômicos. E claro, né, eu não tenho como dar a mesma atenção para um processo que o juiz da Inglaterra vai dar, porque ele vai decidir 2 por dia, eu vou decidir 130. Então, assim, já é diferente. E a tendência é que isso só aumente, a menos que a gente adotasse outras opções que a gente não quer adotar, que é fechar a porta de entrada. E aí fazer como em qualquer outro país, a justiça é cara, não tem justiça gratuita, não tem defensoria estruturada, mas isso a gente não quer, tá? E assim, tudo não terás. Então, se a gente quer que tudo vá para o judiciário, a gente vai dar uma solução de massa para esses casos, que é o que é possível. E aí a inteligência artificial só torna isso mais dramático ainda. Eu me lembro uma vez, eu estava me chamaram para fazer uma entrevista num evento da OAB aqui do Rio com o Peter Hist. O Peter Hist é o reitor da Escola de Negócios do MIT. E aí ele falou para mim um negócio que é o seguinte, falou: Isabela, você imagina o seguinte, imagina que tem uma estrada engarrafada, né? Uma via totalmente engarrafada. E aí o poder público resolve quadruplicar essa via. Então, agora, ao invés de ter uma via, vai ter 4, uma do lado da outra. O que vai acontecer, Isabela? Eu falei, professor, vai ficar muito bom de andar, porque, né? Quadruplicaram, vai ficar fluido. Ele falou, em um primeiro momento vai. Depois de um tempo, uns meses, vai estar engarrafado de novo. Porque é isso, você abre o caminho, ele é usado.
Então é um pouco isso que a gente está fazendo com inteligência artificial. É quase como se a gente tivesse que secar gelo, porque a gente não quer olhar verdadeiramente para o nosso sistema e pensar: será que tudo isso tem que ir para o judiciário? Será que se eu perder um voo, eu tenho que poder ir no judiciário e para ganhar uma indenização de R$1.000? Será que se alguém me xingar ali na esquina, eu tenho que poder ir para o judiciário? Porque nos Estados Unidos não é assim. Nos Estados Unidos, a classe média não vai para o judiciário. Eu não ia para o judiciário nos Estados Unidos, porque a gente não tem condições de pagar. Só que no Brasil, tudo vai para o judiciário. Se alguém pegar um bombom seu, vai para o judiciário. Então, assim, para que tipo de justiça a gente quer, né? Para onde a gente está caminhando? Como vai ser o futuro? Quais são as escolhas que a gente vai ter que fazer? E vão ser escolhas difíceis, não tem escolha fácil, sabe? Então é um pouco sobre isso. O que a inteligência artificial mostra para a gente é um caminho que eu vou ser cada vez menos juíza e cada vez mais CEO de uma fábrica de produzir decisão. Então é sobre isso que a gente tem que pensar. Tá certo, então, Isabela. Parece que ninguém mais se inscreveu, então nós já estamos bem adiantados, né? Tivemos aí 1h30 de exposição e debates e tal, então acho que a gente já poderia encerrar, né? Eu quero, então, encerrar aqui com assim, um espírito de muita alegria, né? De ter acompanhado, né, a tua exposição, aprendi muito sobre esse tema, né, que você estuda assim com tanta empolgação, né? Você é um apaixonado pelo tema, a gente vê isso, né, na tua fala. E assim agradecer, né? Você abriu uma janelinha aí nas tuas férias, né, para estar com a gente aqui. E então assim a gente agradece penhoradamente aí a tua generosidade, né, de estar conosco, dividindo essas tuas inquietações acerca desse tema. Tá? Ficam as portas abertas aí para futuras, né, parcerias aí na Universidade, tá? Federal Fluminense, quem sabe a gente se vê novamente, né? Em breve, talvez presencialmente, né? Porque o remoto é ótimo também, mas o presencialmente também é muito bom. Tá? Verdade. Muito obrigado, tá, Isabela? Obrigada, gente. É uma conversa difícil para o sábado, mas a gente tem o sábado e o domingo para digerir essa história toda. Vamos pensar sobre isso, porque é um assunto importante e vai determinar a vida de todos nós, tá bom? Um beijo, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Bom dia. Tchau.